seguimento da nossa dedicação já tradicional pela aeronáutica, apresentamos um documentário sobre aqueles que utilizam o avião como o seu principal meio de transporte. Em todos os países do mundo, ou quase, os paraquedistas representam já há 50 anos a nata dos combatentes. Portugal, com o seu passado militar rico, não escapa a esta regra. Ainda por cima, contrariamente ao que se passa em muitos outros países, os paraquedistas fazem parte integrante da Força Aérea Portuguesa. O início da história dos paraquedistas em Portugal data dos anos 50, mais exatamente de agosto de 1951. Nesta data, 2 oficiais frequentam em Pau, França, o curso de paraquedismo militar. Em 1953, outro oficial e 2 sargentos também em Pau frequentam o mesmo curso e logo de seguida o de instrutores de paraquedismo, o mesmo fazendo os 2 oficiais que no ano anterior tinham estado em Pau. Todavia, estes quadros eram insuficientes para construir uma unidade paraquedista. Assim, em abril de 1955, rumam para a Escola de Paraquedismo Espanhola de Alcantarilha 232 militares portugueses, oficiais, sargentos e praças que se tinham oferecido como voluntários do conjunto das Forças Armadas Portuguesas. 188 militares terminaram o curso com aproveitamento e regressaram a Portugal em julho de 1955. Estava constituído o núcleo fundador das tropas paraquedistas portuguesas que em 14 de agosto de 1955, envergando pela primeira vez a boina verde, desfilaram em Lisboa na sua apresentação oficial à nação. O primeiro salto em Portugal dos boinas verdes foi no dia 15 de outubro, de bordo de um Junkers JU-52 em Tancos. A 1 de janeiro de 1956 é oficialmente criado o Batalhão de Caçadores Paraquedistas BCP, cujo aquartelamento é inaugurado em Tancos no dia 23 de maio de 1956. O BCP mantinha atividades de parceria com as forças paraquedistas de outros países, nomeadamente a Inglaterra, França e a Argélia Francesa. Portugal precisava, nesta época, de uma força para supervisionar as suas colónias, porque no mundo inteiro começavam-se a espalhar as ideias independentistas. A França acabava de perder a Indochina, a Argélia estava em crise, a Inglaterra perdeu a Índia e uma grande parte do seu imenso império. Para Portugal, a situação só se tornou grave a partir de 1961, com a rebelião armada no norte de Angola. Isto foi o início da guerra que só iria acabar com a Revolução de 25 de abril de 1974. Os paraquedistas do BCP são os primeiros a serem enviados para esta província em reforço das unidades locais, apenas 24 horas após ter-se iniciado a rebelião. A Operação Quipedro marcou a primeira intervenção com pleno êxito efetuada com saltos de paraquedas. Entretanto, em Tancos, o BCP passa a regimento de caçadores paraquedistas, ao mesmo tempo que são criados os batalhões de caçadores paraquedistas número 21 em Luanda, Angola, e 31 na Beira, Moçambique. Mil tristezas sem fim, aquela que é minha amada e tanto chora por mim. Oh, pátria mãe, por ti dou a vida. Em Moçambique foram ainda formados no ano de 1971 os grupos especiais de paraquedistas, GEP, enquadrados por oficiais e sargentos paraquedistas portugueses e constituídos na sua quase totalidade por voluntários africanos. Em condições extremamente duras, os paraquedistas fizeram frente, com muito êxito, a um inimigo cada vez melhor preparado e armado. Os soviéticos e cubanos, além da formação e armamento, até forneceram os quadros. No campo puramente militar, quando a Revolução de Abril eclodiu em Lisboa, as tropas portuguesas tinham a guerra absolutamente controlada em todas as frentes. Durante o período de descolonização, os batalhões de caçadores paraquedistas de Moçambique e Angola foram as últimas unidades militares portuguesas a sair desses territórios, instantes antes das independências. Em 1992, os paraquedistas portugueses representam cerca de 1.800 homens. Ainda dependentes da Força Aérea, os paraquedistas formam, no entanto, uma unidade relativamente independente. As principais bases encontram-se em Tancos e em São Jacinto, Aveiro. Tal como os marines, do outro lado do Atlântico, as palavras rigor e disciplina são 2 palavras-chave para os boinas verdes. Antes de tudo, um boina verde é sempre um voluntário, quer ele seja oficial, sargento ou simples soldado. E bem entendido deve possuir os critérios físicos adequados.
Nomeadamente, um jovem voluntário deve ter uma altura mínima de 1,62 m, ser capaz, sem treino, de percorrer 2.500 metros em menos de 13 minutos, saltar uma altura mínima de 90 cm, passar um pórtico situado a 5 metros do solo, fazer 5 elevações numa barra fixa e, para concluir logo a seguir, fazer 40 extensões e flexões de pernas e 40 abdominais. Terminada esta prova, se o candidato for considerado apto, integra a escola de paraquedismo em Tancos. Lá, os seus instrutores vão modelá-lo, trabalhá-lo, transformar cada parte do seu corpo e dos seus músculos. Em suma, um animal de combate. Mas um animal de combate capaz de refletir e de ser eficaz. De facto, aqui, as ordens não são cumpridas estupidamente e um curso teórico mais ou menos longo precede cada exercício físico. Cada movimento é repetido várias vezes até obter uma quase perfeição. É claro que mesmo a instrução teórica se faz com todo o equipamento nas costas, de modo a aperfeiçoar, se ainda for possível, a forma física. Aqui não temos preguiçosos, diz-nos um sargento instrutor. Tivemos a oportunidade de confirmar isto ao ver um soldado com um braço engessado continuar a instrução. Os nossos homens estão super motivados. Quem ficar ferido continua na mesma instrução, porque quem se ausentar demasiado tempo do curso fica eliminado dos paraquedistas e é, pois, desonrado, e para nós, a honra é sagrada. Em geral, e também em Portugal, um paraquedista é antes de tudo um soldado de infantaria que se desloca em avião e que acessoriamente salta. Cada Boina Verde recebe uma formação de infantaria e nomeadamente de atirador. Aqui, os exercícios de tiro são numerosos, de facto, várias vezes por semana. Durante muito tempo equipados com a espingarda de assalto alemã G3, particularmente comprovada em África, os paraquedistas estão agora dotados da famosa e indestrutível Galil israelita, que ainda hoje diariamente demonstra em Israel a sua eficácia frente ao mundo árabe hostil. Esta arma, que entrou em serviço em Tzal em 1973, foi inspirada pela lendária AK-47 Kalashnikov soviética, que por sua vez se inspirou na MP-44 alemã, que foi a primeira espingarda de assalto a ser fabricada e posta ao serviço. Vamos lá, atenção! A G3 foi substituída pela Galil por duas razões. A primeira razão, o seu calibre 5.56, hoje standardizado no Ocidente, é igual ao da M16 americana ou à FAMAS francesa. A segunda razão, diretamente ligada à primeira, um calibre mais pequeno implica incontestavelmente um peso de arma inferior ou um aprovisionamento superior de munições com igual peso. A Galil funciona por ação direta de gases e pesa 3,49 kg. A sua cadência de tiro é de 650 tiros por minuto. A velocidade inicial da bala é de 980 metros por segundo e a capacidade das cargas pode ser de 30 ou de 50 munições. É evidente que possui um seletor que permite disparar em rajadas contínuas ou atirar tiro a tiro. Esta espingarda ainda pode ser equipada de acessórios anexos, como uma mira de visão noturna ou disparar granadas anticarro ou antipessoal. A Galil é atualmente uma arma de referência no mundo inteiro. À frente, sistema de pontaria noturno levantado e se o anel de ponto de mira lá atrás à retaguarda. Toda a gente em direção dos alvos, lá atrás à retaguarda. Essa arma, dê-lhe uma pancada na culatra para ela ir atualmente à frente. Na culatra! Os Boinas Verdes ainda se servem do LAW, Light Anti-Tank Weapon, arma eficaz a curta distância na luta anti-tanques, e do Carl Gustavo, um canhão sem recuo com alcance até de 750 metros. Toda a gente retirar carregador! Já! O coxo não conta, pá! Já vês.
A fim de ser operacional, um paraquedista, uma vez no solo, quer ele seja francês, espanhol ou como aqui português, precisa ter capacidade de deslocar-se rapidamente. Também deve saber fazer reconhecimento profundo e rápido em território inimigo ou potencialmente hostil. Para efetuar esta missão, os Boinas Verdes escolheram um veículo americano, famoso graças a Chuck Norris do filme Delta Force. O FAV, um buggy com uma velocidade de 130 km/h, fabricado pela empresa americana Chinout, transporta 3 paraquedistas equipados. O seu motor Volkswagen tem 2.000 cm3. O seu armamento pode ser composto por uma metralhadora MG3 ou por uma metralhadora Browning com calibre 50, como vimos nestas imagens. Ou ainda, por um lança-granadas MK-19 de 40 mm. O peso do FAV é de 726 kg e a sua autonomia ultrapassa os 500 km. A Força Aérea encomendou 18 destes veículos que, evidentemente, são aerotransportáveis e lançáveis em paraquedas. Para complementar o seu armamento e os seus meios de deslocação, os paraquedistas de São Jacinto também dispõem do MM 4x4. Originalmente concebido e fabricado em França pela empresa Overland, o MM tornou-se no único carro de fabrico português depois da licença ter sido vendida a Portugal. O MM é o veículo 4x4 standard das Forças Armadas Portuguesas. Não tem segurança. O MM pode ser equipado com um míssil Milan, com um Browning de 50, com um MG3 ou pode servir de posto de comando ou de transmissão. Um autêntico veículo polivalente. É verdade que levou um certo tempo a afinar, mas agora podemos dizer que o MM é indestrutível. E ainda por cima, a manutenção é fácil, explicou um ajudante mecânico. Se tu podes mandar novamente a tua mensagem, que eu faço aqui a confirmação direta daqui para aí, hein? Podes aguardar uns mais, que eu vou então tentar mandar-te aqui uma pelo Phoenix. Liga o sol, hein? É, correto. Antes de poder ser o soldado operacional que começamos a descobrir, o jovem voluntário paraquedista vai passar por uma formação extremamente difícil. Um dos mais difíceis que tive a oportunidade de ver, diz-nos um velho ajudante-chefe francês de visita à escola durante a nossa reportagem. Foi nesta escola de paraquedismo em Tancos, em pleno mês de julho, com mais de 40 graus à sombra, que nós filmamos. Depois da sua incorporação, o jovem, que não passa de um civil a desbastar, vai passar durante 13 semanas, ou seja, 3 meses, uma instrução que fará dele um homem. O primeiro período dura 8 semanas e consiste numa formação militar básica. Ordem unida, percurso de combatente,
Vários exercícios, muitas vezes efetuados com o capacete pesado da instrução, sucedem-se num ritmo de 12 a 15 horas de trabalho por dia. Todas as deslocações, até as mais curtas, são feitas a correr. O Capitão Machado, o oficial das Relações Públicas dos Boinas Verdes, diz-nos que é aqui sem dúvida que é dado o melhor curso de emagrecer. Larga! A mão esquerda com o pé aberto, olha o pé direito. Caralho! Jornada do caralho! Dura 5 semanas e vem diretamente a seguir ao período das aulas, excluindo uma simples licença de 48 horas. Consiste em transformar o soldado de infantaria em paraquedista. Vira pra torre! Não vai! Não vai dar pra torre! Não mexe! Não
vai descobrir todas as subtilezas de bem colocar um paraquedas. Também vai aprender a sair de um avião como deve de ser, utilizando uma maquete de fuselagem em tamanho real. Também saltará da torre antes do grande mergulho, que será efetuado ou de um Casa C-212 ou de um Hércules C-130. À sua formação de paraquedista, o soldado vai continuar com os exercícios físicos, sempre em passo de corrida. Aqui vemos a maquete da fuselagem a que nos tínhamos referido. Ao longo destes 2 períodos, basta a sombra de uma imperfeição para os graduados castigarem com rigor com uma série de flexões. Um ajudante instrutor ex-combatente em África diz-nos no dia da nossa partida: aqui somos como na Legião Francesa, castigamos, mas depois do castigo terminado é esquecido. Este rigor permite a criação de um espírito de equipa que torna os nossos homens muito operacionais. Curiosamente, os ex-paraquedistas mantêm este espírito quando voltam para a vida civil, entreajudando-se mutuamente. Esta é uma das nossas mais bonitas compensações. Já! Ai, não quero! Direito para trás. Sim. Para trás. Ei, devagar. Pode essa merda. Este avião às vezes não se ouve as vozes do negócio, não quer. Verificar equipamento. Então.
tiras. Desapertar, basta puxar assim os extremos. Isso até tem lá uns sítiozinhos para meter os dedos. É só puxar. Desapertar os mosquetões, pá. Desapertar os mosquetões. A segunda parte da nossa reportagem leva-nos para São Jacinto, uma pequena vila piscatória ao pé de Aveiro. Esta base, chamada BOTP, ou Base Operacional de Tropas Paraquedistas, é de facto a mais importante dos Boinas Verdes. É lá que estão estacionadas as companhias operacionais. As especialidades oferecidas aos jovens paraquedistas são em função do desejo de cada um, mas também e sobretudo em função das necessidades do batalhão. Algumas especialidades só podem ser escolhidas se o jovem soldado optar por um serviço cumprido num mínimo de 3 anos. O voluntário que cumpre unicamente 1 ano só pode ter acesso à especialidade de atirador. Ao longo dos 10 meses que cumpre em Aveiro, o paraquedista será sempre sujeito a esta disciplina, da qual já se tem dito que faz a força dos exércitos. caminhão 6x6 possui qualidades extraordinárias para atravessar qualquer terreno. Para além do transporte de tropas, o seu papel é rebocar o morteiro pesado.
Durante estes exercícios, mesmo ao nível de secção, um material considerável é utilizado, como os morteiros pesados de 120 mm, lançados por um aparelho curioso fabricado em Inglaterra, chamado Esargo. Apesar dos seus meios de transporte motorizados, os paraquedistas portugueses são perfeitamente capazes de percorrer grandes distâncias a pé e, em caso de necessidade, acabar a batalha com a baioneta, como nos tempos antigos.
Forças Armadas Portuguesas servem-se para assegurar a proteção das suas bases de cães com um treino especial que também podem saltar com os seus donos, tal como em outros exércitos. Muito bem, muito bem, Dá, muito bem. Olha lá como ficou ali. Muito bem, Dá. Em Aveiro, formou-se um grupo sinófilo. Os cães entram com 1 ano de idade e recebem naturalmente um treino específico. Não, chegou! Faz-lhe o ataque. Faz-lhe o ataque sem estar pegado. Faz-lhe o ataque simulado. Muito bem, ataque! Muito bem! Não, chegou! Sai! Chegou! Não! Chegou! Sai! Muito bem! Faz conduta do prisioneiro. Dá, vem volta lá! Lá! Deita no cão. Os seus donos, todos paraquedistas brevetados, fornecem-lhes todos os cuidados e, caso seja necessário, até lhes servem de enfermeiro. Entre animal e dono existe uma autêntica afeição, mas coitado do desconhecido que entra no setor proibido. Regularmente, o BOTP faz exercícios ou ao nível da secção da companhia ou ao nível do batalhão completo. Há já vários anos que os Boinas Verdes portugueses efetuam exercícios conjuntos com forças paraquedistas aliadas. Anualmente, companhias de paraquedistas portuguesas deslocam-se à Bélgica, Itália, Espanha e Alemanha a fim de efetuar essas manobras militares. Ao mesmo tempo, forças desses países, à exceção da Itália, vêm a Portugal com a mesma finalidade. Estes exercícios são uma excelente oportunidade para efetuar uma troca de conhecimentos e de experiências com resultados positivos para ambas as partes, para além de proporcionar aos nossos jovens, e também aos deles, uma visita a países até então desconhecidos.
consequentemente e por decisão política, as tropas paraquedistas vão sair da dependência da Força Aérea e passar para o Exército. Neste ramo, vai ser criado um corpo de tropas aerotransportadas, tendo como núcleos principais a atual BETP e BOTP-2, embora com outras designações ainda em estudo. Este futuro corpo vai ainda estar aberto a todos os militares do Exército que se desejem oferecer e possuam as devidas capacidades físicas, médicas e psicológicas para integrar esta força de elite. A morte é mais nobre do que a morte. É posição. O que somos? O que queremos? O que amamos? Comigo! Tivemos! Nada! Quem não usa? Quem não usa? Quem não usa? Professora! Os paraquedistas, quer sejam membros da Força Aérea, quer pertençam ao Exército como os seus homólogos estrangeiros, ficarão sempre em unidades à parte, que mais não seja pelo seu meio de intervenção. Para os boinas verdes,
O meio de transporte é, claro está, o avião. O C-212 Aviocar ou o C-130 Hércules, seguramente mais bem batizado de todos os aviões, porque é sabido que ele transporta no seu ventre os que são talvez os melhores soldados da Europa.